Uhum. Beleza. Então, bom dia, pessoal. Mais uma aula aqui de eletrônica para vocês. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai tentar deixar a aula um pouco mais prática, menos teoria, mas de vez em quando a gente vai precisar dar uma retocada na teoria também. Então, vamos começar. Hoje a gente tem como objetivo simular um semáforo usando a plaquinha do Arduino, né? Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui. Não. Conseguem ver? Sim. Então tá. Então, projeto do semáforo. Então, esse vai ser o nosso primeiro projetinho aí, né? A gente vai usar a plataforma do Tinkercad. Parece que alguns tiveram problemas, mas eu acho que a maioria já consegue o acesso, né? Então, quando vocês abrirem um slide ali no Google Classroom, tem aqui o passo a passo certinho para quem tiver dificuldade de entrar, tá, gente? E mesmo assim, se vocês não conseguirem, aí vocês podem me mandar uma mensagem no privado, tá? Vocês têm meu número lá no WhatsApp. Então, aqui vocês abrem o link, digitam o código da classe e o apelido, né? Então, deixa eu abrir uma aba aqui. Vou colocar lá o Tinkercad. Vocês vão aqui em entrar, aqui em cima. Alunos devem entrar em suas aulas. E aqui vocês digitam o código da classe e depois o seu apelido, tá? Tem uma listinha lá. Então, vamos lá. Daí, quando vocês abrirem a sua conta, vai ter a opção lá de circuitos e de criar um novo circuito, né? Aqui tem a imagem para vocês verem bem. Então, aí vocês vão entrar numa página assim, ó. Estão vendo? Essa aqui é a nossa mesa de trabalho e aqui são todos os componentes que a gente precisa para trabalhar, tá? Então, o nosso ator principal aqui da história é esse aqui, né? O famoso Arduino Uno, né? O Uno é o modelo que a gente está usando. Então, para relembrar um pouco alguns conceitos, né? O que é o Arduino, o que é esse monte de coisa, né? A gente não vai mostrar para vocês o que cada uma dessas coisas fazem, tá? O que a gente quer que vocês tenham é uma visão geral, assim, entender o básico, assim, de como funciona, tá? Então, esse Arduino aqui, como vocês podem ver, tem essa placa aqui, ó, essa placa preta. Esse aqui é um microcontrolador. Isso aqui é o cérebro do negócio, tá? Vocês podem pensar como se fosse um computadorzinho mesmo. É o CPU e que processa todos os nossos dados, né? Na verdade, não é o CPU, né? O CPU seria outra coisa, mas vocês podem pensar mais ou menos assim. Então, aqui, como vocês podem ver, o Arduino é cheio desses buraquinhos aqui, né? Isso aqui a gente chama de pino. Cada um desses buraquinhos aqui a gente chama de pino. Os pinos mais importantes agora, que eu vou mostrar para vocês, são esses aqui, ó. Vocês podem ver, deixa eu só girar o Arduino para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, esses três pinos aqui que são muito importantes, né? O de tensão, né? Você vê aqui 3.3 volts, 5 volts, e esse GND aqui. GND significa ground, tá? Que é o nosso terra, em português. E para que eles servem? Bom, quando a gente vai montar um circuito, a gente precisa de uma fonte de energia, né, de uma fonte desse circuito e de um lugar para aterrar esse circuito, né? Por isso que a gente chama de terra. Então, é assim que os circuitos funcionam. E por quê? Deixa eu abrir uma. Eu já tinha feito um teste aqui, vou fazer de novo.
Como que funcionam os circuitos eletrônicos, né? Na eletrônica, a gente usa o seguinte padrão, que os circuitos, eles vão seguir do positivo para o negativo, tá? O que significa isso? Atomicamente falando, significaria que os elétrons, os elétrons que são é o nosso principal ator do circuito elétrico, né? Eles seguiriam uma tendência para onde tem menos elétron. Vocês poderiam pensar assim, ó, vou desenhar dois baldes aqui. Esses dois baldes eles estão conectados por um tubo aqui. E se eu jogo, por exemplo, se eu jogo água aqui nesse balde aqui e tem uma passagem para outro balde, qual que seria a tendência da água, né? A água, ela passaria por aqui e ela só pararia de passar pelo tubo quando os dois níveis forem iguais, né? Quando eles estiverem nivelados. É mais ou menos assim que funciona atomicamente falando, né? Os elétrons, eles estão seguindo para onde não, para onde tem menos elétron, né? Vocês podem pensar nos baldinhos de água aqui. Na eletrônica a gente usa esse padrão aqui do positivo para o negativo, tá? Mas atomicamente falando é o contrário. Mas vocês podem pensar sempre assim, tá? Então, nosso circuito ele vai do positivo para o negativo. E o circuito ele só vai funcionar se ambos os dois estiverem conectados. Por quê? Porque se eu ligo só um positivo aqui, se eu ligo só uma fonte de energia, vamos pensar numa pilha aqui, né? A pilha, não sei se vocês já viram uma pilha de perto, então ela vai ter esses dois polos aqui, esses dois terminais, né? Se eu ligo algum componente eletrônico, seja qual for ele, só em um dos lados, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o circuito eletrônico ele não está fechado. Os elétrons, ele não tem para onde seguir, né? Eles não estão sendo atraídos por nada. Então, o circuito elétrico ele vai estar estagnado, que ele não vai acontecer nada. Quando a gente conecta aqui do outro lado para o negativo, a gente fechou o circuito. Ou seja, os elétrons eles estão sendo atraídos pelo lado onde tem menos elétrons. Não sei se deu para entender. Esse conceito é bem importante, né? Então, saindo aqui do Paint, vou tentar mostrar isso mais prático. Então, de novo, aqui, só para mostrar que no Arduino, essa aqui é a nossa fonte de circuito positiva, tá? Vocês podem pensar que quando tem voltagem, quando tem esse Vzinho aqui, 3.3 volts, 5 volts, que é a nossa diferença de potencial, é o nosso positivo, tá? E o ground, que é esse GND aqui, é o nosso negativo. Então, a gente vai pegar um componente qualquer aqui. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Então, vocês podem ver aqui nessa LEDzinha, que é, enfim, o LED é basicamente uma lâmpadazinha, que ele tem uma perninha torta e uma perninha reta, né? Isso aqui é para mostrar para a gente onde é o nosso terminal positivo e onde é o nosso terminal negativo, tá? Então, vocês vão ver lá no slide que tá tudo certinho, tá? Ó, tá vendo? Então, as perninhas aqui, elas estão indicadas. A perninha torta é o positivo e a perninha reta é o negativo. Ou seja, quando a gente liga o nosso Arduino, a gente vai no positivo com o positivo e no negativo com o negativo. Beleza? Isso aqui é fundamental, assim, para vocês entenderem. Só que se eu rodar esse código aqui, se eu rodar esse circuito aqui,
Vamos ver o que acontece. Tá vendo o que me mostrou aqui? O LED explodiu. Por que isso? Porque o LED, cada componente eletrônico, ele tem uma capacidade de resistência desse circuito elétrico, tá? Então isso aqui é muita, vocês podem pensar assim, isso aqui é muita energia para esse LED aqui. A gente precisa, de alguma forma, resistir parte dessa energia para que só a energia suficiente passe por esse LED, tá? Porque isso aqui é demais para ele não aguenta, né? Para isso que serve outra coisa que é muito importante na eletrônica, que é o resistor, tá? Esse cara aqui é fundamental também. Então, se a gente ligar um resistor aqui, como eu disse, cada componente eletrônico tem uma certa capacidade, né? Uma certa, enfim. Então a gente precisa modificar esse resistor de acordo com essa capacidade desse componente, certo? Então aqui, nosso resistor, deixa eu confirmar aqui quanto de resistência. Ó, vocês podem ver que no slide tem tudo, tá? Então eu vou pedir para vocês, quando forem fazer, para ler com calma isso aqui. Vocês vão seguindo certinho aqui que não tem erro, tá? Bem tranquilo. Então aqui ele fala numa resistência de 300 ohms, que é a nossa unidade de medida de resistência. Então a gente vem aqui, ó, pode dar um nome para o resistor, então resistor 1, por exemplo. Aqui a gente modifica a resistência, vou colocar 300. Vocês podem ver que aqui do lado, ó, tem as unidades de medida, né? Ele pediu em ohms, né? O ohms é só isso aqui. Tá vendo? E o que significa esses outros aqui? Isso aqui é para representar, é como se fosse um número multiplicando esses ohms. Tá? Depois vocês vão ver isso mais na escola. Mas, por exemplo, se eu coloco aqui essa segunda aqui, em K ohms, isso significa que é 1000 vezes essa unidade de medida, ohms. Se eu coloco isso aqui, milhões, significa que a gente vai dividir por 1000. Então, se a gente quisesse colocar isso aqui por 300 ohms, teria que ser 300 mil, né? 300 mil vezes 0,001, a gente vai acabar com 300. Mas, enfim, não se esquentam com isso, tá, gente? Podem ficar bem tranquilos. É só vocês seguirem lá o slide que vai estar certinho a medida para vocês. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos inicializar a simulação aqui. E olha lá, nossa LED acendeu. Então, isso aqui é essencial para vocês entenderem, tá? A gente vai sair do positivo, vai ligar no componente eletrônico. Esse componente eletrônico ele precisa de uma resistência. Então, a gente coloca a nossa resistência necessária e volta para o ground, né? E aqui a gente fechou um circuito, tá? Então, isso aqui é o básico do nosso semáforo, né? Então, aqui, outro ator importante da nossa aula aqui vai ser a protoboard, que é a nossa mesa de ensaio pequena. Nosso protoboard é essa plaquinha branca aqui, ó. Placona, né? Então, aqui está a nossa protoboard. E para que ela serve? É basicamente para organizar o nosso circuito, tá? Quando a gente vai montando os circuitos maiores, vai ficar muito confuso de ligar tudo sozinho aqui, certo? Então, para isso que ela serve. Só tomar uma água aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar os nossos componentes eletrônicos aqui. Geralmente, a gente já deixa aqui na protoboard
onde que vai ser a nossa fonte de positivo e negativo, né? Como vocês podem ver aqui, tem o positivo e o negativo. Então, eu vou ligar aqui, ó. O 5 volts vai ficar no positivo e o ground vai ficar no negativo. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar... Vocês estão vendo que quando eu passo o mouse aqui, ele faz essa linhazinha verde, né? Isso aqui é o nosso rastro de onde a gente pode colocar o circuito para pegar o negativo, né? Ou o positivo. Estão vendo? Então, aqui a gente vai precisar primeiro do positivo. A gente vai ligar aqui, ó, de novo. Ele agora está mostrando essa linhazinha verde da onde ele vai parar, né? Então, eu vou pegar nossa LED, vou colocar a perninha aqui, ó. E aqui a gente está com a perninha negativa, né? O que a gente pode fazer? A gente pode ligar isso aqui no negativo. Olha só. E agora a gente precisa de um resistor, né? Só que aqui não vai caber. O que a gente pode fazer? A gente pode deixar essa LED aqui em cima, ó. Ficar mais organizadinho. Ó, deixei a LED aqui em cima. Então aqui eu vou pegar do positivo, vou passar para essa linha aqui. Dessa linha eu vou pular para cá, ó. E aqui a gente pode colocar nosso resistor. Ó, que legal. Pronto. Então, nosso circuito aqui ele já estaria fechado. Ó. Vou fazer o teste. Resistência 300 ohms. Inicializar simulação. Ele fechou o circuito. Beleza? E, de novo, isso aqui vocês podem seguir tudo certinho aqui no slide, né? Ó, explicaçãozinha aqui para vocês entenderem. E aqui, outra coisa que é importante de vocês saberem do Arduino. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como vocês viram, a gente usou só esses dois pininhos aqui, né? O pino dos 5 volts e o pino do ground, né? O que a gente pode fazer é usar esses demais pinos aqui, tá? Onde tem A0, A1, A2 e todos esses números aqui. A gente pode usar eles aqui como fonte de energia também no nosso circuito. E qual que é a vantagem de usar esses aqui? É que eles são programáveis, tá? Então, a gente pode ligar em um desses pinos aqui e depois, através da programação, a gente pode decidir o que ele vai fazer. Então, eu posso programar que esse LED vai piscar, por exemplo. Então, vou lá no código e, enfim, eu cito, né? Eu cito que eu vou estar usando esse pino de 7 aqui, o pino 7, e eu posso fazer o que eu quiser. Tudo através de código. E é isso que a gente vai fazer. Para nosso semáforo, né, o que a gente poderia fazer com o semáforo? A gente poderia pegar 3 LEDzinhas aqui, né, e mudar as cores aqui, né? O semáforo ele é vermelho, é amarelo e é verde, né? E aí a gente vai lá através da programação e modifica. Ah, agora é o verde que vai acender. Aí depois de um tempo vai ser o amarelo, depois o vermelho, né? Aí depois o verde. Basicamente isso. Então lá no slide. Vinícius. Oi? É ali uma pergunta. Você não teria que montar um circuito daquele para cada coro? Sim, exatamente. É um ótimo ponto. Então, o que a gente vai fazer? Montar um circuito para cada um deles. A gente vai pegar um para o amarelinho aqui, né? Ó, então aqui, ó. De novo, lembra que agora a gente vai ligar o nosso Arduino aqui, só que ao invés de usar o positivo, como eu disse, a gente vai usar esses aqui, né? Porque eles são programáveis, né? Ó, deixa eu mudar de lado aqui para vocês verem melhor. Oh. Ah, girei demais.
fazer o seguinte, assim fica uma bagunça também, né? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo para vocês visualizarem bem. Então aqui eu posso pegar o pino. Ó, deixa eu ver o slide aqui, quais pinos que a gente usou. A gente usou o 11, o 12 e o 13, tá? Mas aqui vocês poderiam usar qualquer um desses aqui, desde que lá na programação vocês modificassem para qual pino seria, né? Mas aqui o 11, 12 e 13. E aí a gente vai ligar para cada um desses LEDs lá onde vai ser o nosso positivo, tá vendo? Ó, então eu coloquei o pino 11 pro LED vermelho, aí no amarelinho, ó, eu vou conectar aqui e vou ligar lá no pino 12, liguei no pino 12 e o pino 13 vou ligar lá no verdinho. Olha lá. E para cada um desses LEDs aqui, a gente vai precisar de uma resistência e de um aterramento, né? Então a gente vai lá, coloca uma resistência, né? Todos esses LEDs são o mesmo componente, né? Então a gente pode colocar a mesma resistência aqui. Ó, Ctrl C, Ctrl V. E outro resistor, eles vão estar iguais. E aqui de um aterramento, né? O amarelinho a gente não fez ainda, né? Deixa eu colocar outra cor para organizar. E aqui, ó, a gente pode colocar o aterramento, a gente pode colocar tudo nesse negativo aqui, tá? Depois eu vou mostrar por quê. Ó, vou mudar a cor aqui para ficar mais claro. Então, preto aqui, preto aqui. Preto aqui. Então, aqui, ó, coloquei o verdinho onde vai passar o positivo e o pretinho junto com o resistor é o nosso negativo, né? E aqui, ó, tá vendo que os três pretinhos eles estão nessa linha aqui, ó? Eu posso simplesmente pegar esse aqui e conectar lá no GND, que é o nosso ground, né? Ó, daí. Esse aqui é o nosso circuitinho. Se eu inicializar a simulação aqui, não vai acontecer nada. Ah, ligou o verde. Ó, por que será que ligou o verde? Porque é provável que tenha algum código falando para o verde ligar desse jeito aqui, tá? Ele sozinho, ele não ligaria assim. Vamos ver lá no código o que está acontecendo. Olha lá. Deixa eu ver se é o do... Onde que está o em texto? Acho que eu tenho que parar aqui. Ó, definir LED incorporado como alto, né? O que eu tô achando que está acontecendo é que ele está... Ah, aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês podem ver que aqui no lugar de código, vocês podem fazer tanto por bloco quanto por texto, né? Por código, né? Então, quando eu fui lá no código, ó, já tem um código aqui. Ó, vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo aqui no código, então, tá? Eu não sei se vocês lembram. E aqui vocês não precisam entender tudo certinho, tá? Eu vou passar uma visão geral. Então, aqui, ó, no nosso void setup, o que a gente faz no void setup? A gente prepara os nossos pinos, tá? Então, aqui a gente preparou, ó. Isso aqui é uma função que vai preparar os nossos pinos. E aqui, dentro dessa função, a gente indicou qual que era o pino, que é o pino 13, e para que ele vai servir. Aqui ele poderia ser tanto input quanto output. Por que a gente usou output aqui? Porque é uma LED, né? A LED ela vai emitir luz, né? A gente está é um componente eletrônico que vai realizar alguma coisa para o mundo externo, né? Se fosse um sensor, por exemplo, né, o que faz o sensor? Ele vai ler o mundo externo e vai passar isso para a gente, vai passar essa informação para a gente. O LED não, ele vai emitir alguma coisa.
Então, a gente usa o output, né? Então, aqui, ó, pino 13. Vamos ver lá no nosso Arduino. Ó, que legal. Era justamente o pino em que a gente conectou o LED verde, certo? Por isso que ele estava piscando. E aqui, por que ele está piscando? Porque a gente deixou um delay aqui, ó. Então, aqui eu fiz ele acender. Tá, isso aqui é uma função que fez ele acender. Esperar por um tempo. Então, ele acende, espera por alguns... Aqui, no caso, ele espera por 1000 milissegundos, né? Que seria 1 segundo, né? Então, ele espera por 1 segundo. E aí, a minha outra função aqui diz para ele apagar. Então, 1 segundo acende, 1 segundo apaga. 1 segundo acende, 1 segundo apaga. Isso aqui ele fica infinitamente, porque é um looping, né? Ó, ele está nesse bloco aqui, que é looping. Tá? Isso aqui eu não preciso entender certinho, tá, gente? Não se preocupem. Eu só quero mostrar o que aconteceu aqui, tá? Por que o LED estava aceso. Então, aqui, ó, eu posso fazer com vocês aqui, ó. Vou fazer aqui nosso amarelo também acenda. Vamos ver como que faz. Então, aqui, ó, eu coloquei no void setup qual que é o nosso pino, né? Então, aqui eu coloquei o pino amarelo. Aliás, a LED amarela lá no pino 12, né? Então, aqui eu organizei no pino 12. E aqui eu posso falar para o pino 12 para ele acender também. Ó, vou usar a mesma função. Digital right. Vai. Olha que legal. Deixa eu ver se precisa salvar alguma coisa. Não sei se... Vamos tentar rodar o código. Vamos ver o que acontece. Inicializar. Olha que legal. Olha lá. Os dois estão acendendo e apagando. Estão piscando ali. Tá? No slide, vocês vão ver que a gente passou para vocês em blocos. Tá? Em blocos é mais tranquilo para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Mas olha que legal, já mostrei para vocês que através da programação a gente pode já alterar os componentes eletrônicos aqui, tá? Então, às vezes a gente vai passar lá para vocês nos slides só o código. Aí vocês copiam e colam lá aqui no Tinkercad e ele vai rodar tranquilo, né? Mas é legal vocês já entenderem mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Por que ele está acendendo e apagando, né? Quais pinos que foram usados, né? E como que eu organizei esses pinos para que eles apagassem, para que eles acendessem. Só que aqui vocês estão vendo que ele não está funcionando como a gente quer, né? Por quê? Porque o semáforo ele não funciona assim, né? Ele não vai estar lá o vermelho com o verde acesos ao mesmo tempo, né? Imagina a confusão que seria. Então, fazer uma modificação no nosso código aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui não era para... Não sei se eu estou atrapalhando mais do que ajudando, mas eu acho que é legal vocês verem como funciona isso aqui no código. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer com que o verde acenda primeiro, aí depois ele apague, e aí o amarelo, quando ele apaga, o amarelo acende. Vamos ver se dá para fazer. Então, aqui eu vou dar um delay, né? Que eu vou fazer com que ele espere por um tempo. E aqui, digital right. Ele apagar, né? Ó, vocês podem ver aqui dentro da função que a gente tem o high e o low, né? O high significa que está ligado e o low significa que está apagado. E aqui, ó, a gente está mostrando qual pino que vai estar apagado ou aceso, né? Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa que a gente tira, né? Eu vou dar um delay também.
Tá? De novo, gente, podem ficar bem tranquilos que isso aqui não precisa saber fazer, tá? Só estou mostrando. Vamos ver. Provavelmente vai dar alguma coisa de errado. Ó, deu mais ou menos certo, né? Ó, que legal. Por que que tá dando errado? Porque a gente pode simplesmente tirar um dos delays aqui, ó. Quando o LED verde apaga, a gente acende o amarelo, né? Então, ó, qual que é o LED verde aqui? O LED verde é o nosso pino 13, lembra? É o nosso pino 13 aqui. Quando ele apaga, o amarelo acende. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse delay aqui, ó. Tirei o delay, vamos ver o que acontece. Viu? Pronto. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. Daí vocês vão fazer com vermelho também depois, né? Só que vocês vão fazer em blocos. Então, vocês vão seguindo aqui certinho o slide, como que a gente faz o preparo, né, dos pinos, e depois como que, enfim, como que vai definir o looping, né? Que é a parte que ele vai se repetindo, né? Não sei se vocês lembram da tartaruguinha lá. Isso aqui é uma função de looping. Então, acho que é isso, gente. É bem tranquilo esse projetinho. Se vocês não entenderem qualquer coisa, podem mandar mensagem lá, eu vou responder. Porque sem esse aqui, vocês vão ficar meio perdidos nos outros, né? Mas se tiver alguma dificuldade, não tem problema algum, tá, gente? Quando eu e os demais professores estávamos aprendendo, a gente teve dificuldade também, né? Não se aprende, a gente não nasceu sabendo, né? Então, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida aí. Daí é só seguir o slide certinho, né? Eu acho que agora vai precisar que o pessoal entre, então, no software, né? E tente fazer essa atividade, se tiver dúvida, rever a explicação e se precisar, né? Dar um toque para o Vinícius para ele tirar dúvidas mais pontuais, né? Mas ó, gente, é bem tranquilo ir seguindo pelo slide, tá? Tem um passo a passo lá certinho. Estão fazendo bem sem pressa, assim, né? Podem ir fazendo tranquilo. Não, eu acho que agora sim deu para entender, né? Vai sendo fazendo mesmo que eles vão ficar com dúvidas. Uhum. E aí, na hora das dúvidas, eles vão chamando lá no grupo do WhatsApp, vão questionando. Isso, vão mandando lá. Sim. É bem legal. Eu tenho um kit de Arduino aqui em casa, que é meu. Vou fazer nele, só que eu não tenho a programação daí. Tu me manda a programação depois? Sim, tá lá no... programação, né? Aí eu tenho um aplicativo aqui no notebook do Arduino, né? Legal. Posso mandar, sim. Eu tenho um joguinho aqui também de... Manda que aí eu faço para mostrar para eles como é que vai ser, né? Aham. Daí é só você ligar com USB no computador, né? E se você já tiver o aplicativo instalado aí no computador, é só rodar o código, né? Eu acho que nesse aqui tem. Uhum. Só que o meu é o Arduino Uno, né? É o mesmo que você usou ali? É o mesmo, Uhum. Uhum. Isso aí. Eu não sei se tem diferença se é outro Arduino que está instalado aqui? Tem alguma... você diz o aplicativo? Lá no aplicativo vão ter as configurações, né? Aí se eu não me engano, o padrão é o Arduino Uno, né? Mas aí, se ele não funcionar, você pode... provavelmente o erro é na configuração. Você vai ter que mudar o modelo, né? O modelo do Arduino. Não, ele está pedindo ele está pedindo atualização, o meu programa. Então, eu vou ter que ir lá na escola atualizar. Mas, olha, esse Tinkercad aqui eu tô apaixonado, assim. Eu tô no processo de aprendizado também, né?
não sei tudo ainda sobre eletrônica. E aqui tem um mundo gigante assim de componentes, assim. Realmente é bem legal assim vocês pegarem aqui. Sim. Mas então tá, crianças, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar agora para eles? Agora não, então tá. Agora não. Tá. Uhum. Então, vocês, se tiverem dúvida na hora de montar, podem ir chamando eles no Whats, né? Eu acho que vocês teriam mais alguma coisa para hoje, assim? Não, acho que é isso. Pode Professor? finalizar já. Seria isso daí mesmo. Agora, esse primeiro projetinho, um projetinho mais básico, é importante que o pessoal pega e realmente tente fazer agora. Ah, mas é uma delícia quando ele fica pronto. Gilmar? Oi? Mais alguma coisa hoje? Não, eu acho que enquanto eles forem mexendo é que eles vão ter a dúvida, né? E depois, se seguir o slide, quem ele falou ali, ver o vídeo certinho, vai dar tudo certo. Com certeza. Mas não tenham vergonha, tá, gente? Perguntar lá no grupo, lá no WhatsApp. A gente responde. Aí eu vou resolver o teu problema lá, tá, Marco? Do Tinkercad. Eu já mandei mensagem aqui pro Leandro. Ele vai ver. Então tá, né? Acho que a gente pode ir encerrando por hoje, então. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Beleza, então, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, tá?